Amém. Louvado seja o Senhor. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico esta noite. Te agradecemos pela sua bondade, misericórdia, sua compaixão. E te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, sabemos que está a preparar o lugar para cada um de nós nos céus e está nos preparando para aquele lugar também. Oramos, Senhor, que a sua preparação, a nossa preparação, irá se associar, se juntar com a sua preparação em nome de Jesus. Ajuda-nos a sermos sérios, focados, tomar a tua palavra assim que tem nos dado a sua palavra em nome de Jesus. Ajude-nos não nos tornar descuidadosos com a nossa alma, caídos na nossa alma, caídos na nossa eternidade em nome de Jesus. Mais uma vez, abra as escrituras para cada coração e oro, Senhor, que o desejo, a paixão, o zelo para seguir após ti e possuir o caminho da justiça do fundo do nosso coração dará a cada um em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por sabermos que já respondeste. Em nome de Jesus nos oramos. Desejo a todos vós boas-vindas para o estudo bíblico esta noite. Esta noite estamos no livro de Gálatas 6, lendo a partir do versículo 7 a 10. Gálatas 6, lendo a partir do versículo 7, diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. No versículo 8 diz: Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. No versículo 9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido. No versículo 10 diz, concluem dizendo: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas primeiramente aos domésticos da fé. Esta noite, o Senhor está falando para nós acerca daquilo que devemos familiar na vida natural, plantar e colher. E em toda a área da nossa vida, é o que nós plantamos que iremos colher. Pensa acerca disso de uma forma moral, colher e semear. Pense na vida espiritual, semear e escolher. A nossa família, semear e colher. E pense nisso em toda a comunidade, no seu local de trabalho, serviço. É aquilo que você planta que irá colher. É aquilo que você introduz que irá colher. Você coloca algo bom, é o que irá recolher, é o que irá colher. Coloque alguma coisa que não seja tão bom, é o que na verdade irá recolher. É o que o Senhor está nos dizendo. Diz-nos esta noite que qualquer que o homem semear, qualquer que uma mulher semear, qualquer que seja uma criança, jovem, um menino, qualquer que semear, isso é o que irá colher. E o Senhor quer que nós entendamos esse princípio e essa lei lei universal, que em todo momento, em todo lugar, no começo do dia até este momento, até o fim dos tempos, é aquilo que nós semeamos que iremos colher. Estamos a olhar para 2 Timóteo 2:7. Considera o que digo. Isso é o que o Senhor está nos dizendo. Devemos considerar aquilo que fora dito nos tempos de Adão. E Adão deveria ter considerado, e se tivesse considerado isso, considera o que eu digo. E em qualquer ocasião, tentação, em qualquer coisa que fazemos, se considerarmos aquilo que ele disse, não iremos entrar em problema. Considera o que digo. Moisés considerou aquilo que Deus disse, fala para a rocha. Ele não deveria ter batido na rocha, e ele disse, e entrar em problema. Ele entrou em problema com o povo do mundo, e o povo na igreja, devem considerar, e considerando isso a cada momento, em cada momento que você quer fazer alguma coisa, considera o que ele tenha dito.
Queres ter algum caminho, alguma saída, considere o que ele diz. Queres semear alguma semente, considere o que ele disse. Queres te comportar ou agir de qualquer maneira, considere o que ele disse. Considere o que eu disse, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Será que tu podes ter um bom homem ali? Sabe, em algum momento que não temos entendimento do Senhor em tudo que nós fazemos, seria correr e ter tudo feito. É a oração que nós precisamos de fazer, não conseguimos fazer. A oração dos apóstolos é uma oração que ele fez por nós, que o Senhor dar-nos-ia entendimento das Escrituras, entendimento da sua vontade na vida, entendimento das consequências da sua vida, das suas ações, entendimento de tudo que tu fazes, onde quer que vá. Entenda que o Senhor te deu um entendimento como é que deves viver, como é que deves plantar, e aquilo que irá colher, o Senhor te deu um entendimento em todas as coisas. Quando aquela oração é respondida, não irá cair e levantar. Quando aquela oração é respondida, não irá agir em ti antigo estilo de vida, e fazendo com que cheguemos no julgamento de Deus. Quando essa oração é respondida, seremos capazes de fazer aquilo que é justo e reto e comandado por Deus. Nesse momento teremos o resultado e a recompensa e a colheita daquilo que nós esperamos. Considera o que te digo. Quando viemos ao estudo bíblico e escutando a palavra de Deus, devemos ter uma concordância da palavra de Deus com a nossa vida. E consideremos isso. Como é que eu faço naquela área? Como é que eu tenho feito naquela área? Todas as coisas que eu faço, será que estou considerando aquilo que ele disse? E assim que o Senhor me deu o entendimento em todas as coisas, pequenas coisas, grandes coisas, em coisas que eu planto, em coisas que eu faço, em coisas que eu espero, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Hoje estamos a olhar para o entendimento, compreendendo a lei universal de semear e colher, compreendendo eu estou pensando acerca disso, estou colocando meus inputs lá para fazer com que possa ajudar as nossas vidas, transformar as nossas vidas. Entenda a lei universal de semear e colher. Há 3 coisas a considerar. Número 1, a colheita sem fim após semear na carne. A colheita sem fim após a semear na carne. Número 2, a recompensa eterna de semear para o Espírito. 3, a resposta eficaz dos santos semeando no devido tempo. Olha para número 1, a colheita sem fim após semear na carne. Estamos a olhar para Gálatas novamente, 6, 7 e 8. Não erreis, Deus senão não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Diz no versículo 8, porque o que semeia na sua carne, para a sua carne, na sua carne, não é simplesmente semear na carne, mas aquele que semeia para a sua própria carne, aquele que semeia para a carne de outra pessoa, qualquer coisa que nós fazemos que significa obra da carne. Porque você pensa que quer ganhar alguma coisa naquilo, está a semear também para o corpo de outra pessoa, você está atualmente semeando para a sua própria carne, diz que aquele, ou o homem, ou ela, isso significa a mulher, qualquer que seja dentro ou fora, qualquer aquele descuidadoso e pecador, e aquele que não está pensando na consequência daquilo que está fazendo ele ou ela, que semeia na sua carne, e na carne se fará a corrupção, e se fará a condenação, e se fará as coisas que estão contrárias para as bênçãos na sua vida. Mas aquele ou aquela que semeia no Espírito, não está semeando para o seu Espírito, está semeando no Espírito. Isso significa para o Espírito, o Filho, o Espírito Santo,
e no Espírito se fará a vida eterna. Então, estão a ver que são coisas que trazem o fim, que mostram que vem o fim do mundo, que depois de semear, estamos a olhar para 3 coisas ali. Número 1, a consequência de semear, contaminação na carne. A consequência, resultado, aquilo que vem de fora, a recompensa e as coisas que seguimos são consequências de semear e contaminação Número 2, o custo de semear a discórdia na irmandade. Número 3, a condenação dos semeadores cauterizados, destinado à fúria para sempre. Olha para o número 1. Número 1, a consequência de semear contaminação na carne. Isso é o que diz no livro de Gálatas 6, versículo 7. Não erreis não diga que isso nunca irá acontecer comigo, irei chegar nos céus, não importa o que eu faço, não importa o que eu falo, não importa aquilo que eu provo, aquilo que eu penso, não importa aquilo que eu semeio na carne, eu sei que eu sou filho para os céus. Não se engane a si mesmo, não erreis. Há uma lei universal de Deus Todo-Poderoso que qualquer que semeia na carne se fará corrupção. Deus não se deve escarnecer, não irás se beneficiar do princípio de Deus de qualquer maneira, não irás se beneficiar e ainda dizer eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Ele diz, não errei, Deus não se deve escarnecer, porque tudo o que o homem, tudo o que a mulher semear, tudo o que a criança semear, tudo o que o jovem semear, o rapaz, rapariga semear, isso também se fará. E a primeira parte, versículo 8 diz, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Ele ou ela que semeia na sua carne, irá se fará corrupção. Estamos a olhar para 1 Coríntios 15, 33. 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele diz, não se engana a vós mesmo, eu posso estar na gangue, mas isso, posso caminhar com a gangue, mas não pode me afetar, eu posso caminhar com aqueles que roubam, aqueles que cometem imoralidade, posso estar no meio deles, posso ver as pornografias, eu me conheço a mim mesmo. Você está se enganando a si mesmo, não vos enganei. Não vos enganei a vós mesmo, mas as más conversações corrompem boas maneiras. Provérbios 28, 8. Diz, aquele que semeia na iniquidade irá colher vaidade. Não se engane a si mesmo. Não diga que a minha salvação é intacta, a minha justiça é intacta, a minha redenção é intacta. Mesmo que eu semeie iniquidade, mesmo que eu fale iniquidade, mesmo que eu beba iniquidade, mesmo que eu coma iniquidade, mesmo que eu vista minha iniquidade como roupa, qualquer que semear, isso é o que irá colher. O que semear a perversidade cegará mal, e a vara da sua indignação falhará. Isso significa o povo das pessoas que seguram a vara e querem pisar, espezinhar as pessoas, que está lhes dizendo que não faça mal, não faça alguma transgressão. Então eles pegam a mão na sua mão, ele diz, você se falar novamente isso, eu irei colocar isso sobre ti, a vara da sua fúria irá cair. Estamos a olhar para 2 Pedro 2, 12. 2 Pedro 2, 12. Mas és como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Ao invés de ter uma transformação em liberdade total e mudar na sua vida, eles falam iniquidade das coisas que não entendem.
e irão perecer na sua corrupção. Isso é o que eles semearam, isso é a forma que eles vivem. E por causa disso, irão totalmente, completamente, certamente perecer na sua corrupção. No versículo 19, diz-nos no versículo 19, prometendo-lhes liberdade. Eles prometem às pessoas, querem também corromper outras pessoas, a vida de outras pessoas, querem também contaminar a vida de outras pessoas e eles prometem que não há nenhuma coisa má que irá acontecer, sabe? Eu estou na autoridade e por causa disso, você não conhece na minha posição, vamos fazer isso, nada má irá acontecer. E promete a outras pessoas a liberdade, enquanto e eles assim mesmo para se tornar servos da corrupção, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque e quem alguém vencer de tal faz-se também servo. Então, eles tornam-se, carregam, vamos olhar para o número 2, o custo de semear a discórdia na irmandade. Semeando a discórdia na irmandade. Estamos a falar agora da família de Deus, do povo de Deus, e há pessoas que semeiam discórdia. E se você semeia discórdia na família de Deus, lembre-se que qualquer coisa que o homem semear, isso também colherá. Alguém que é tão discordante na sua família, você semeia e tu irás colher. Se você Então, se você coloca a mão junto com um maligno na sua família, ou na sua família ou na sua igreja, para destruir, a família irá se destruir. E isso significa o que? Significa a discórdia no meio da igreja, na sua família, na Assembleia do Povo de Deus. Cuidado, qualquer coisa que o homem semear, isso também colherá. Isso de espalhar, dispersar a família de Deus, a família de Deus irá se espalhar, a pessoal irá se espalhar, porque isso é um princípio, e aquilo que Deus colocou no lugar como uma lei, e essa lei não será contradita com a impunidade. Estamos a olhar para Provérbios 6, lendo a partir do versículo 14. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Aquele cujo coração não foi transformado a estilo de vida, uma vida de maldade, a vida de discórdia, a dispersador de vidas, a vida que não junta as pessoas, isso significa a pessoa semeia discórdia. 16 diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Que coisa Deus abomina? Uma coisa que Deus... olha para o versículo 17. Olhos altivos, ninguém pode falar com ele. Olhos altivos, ninguém pode pregar para ela. Olhos altivos, ela parece alguém que quando é visto por alguém, ele vai dizer: eu sou nascido de novo, leio a Bíblia, não me diga isso, eu me tornei cristão antes de você se tornar. Então ele tem um olhos altivos, língua mentirosa, e não que derramam sangue inocente. Se alguém é maligno, a criança lá dentro é inocente. Então nós estamos esperando de um bebê. O que você faz? Isso não é a vontade de Deus. Ou qualquer que haja algum mal entendimento. Eu não quis dizer que você está grávida, mas o mundo deve saber. Aliás, o mundo ainda não sabe. Mas por causa disso, vai para onde quer que você vá. Então, ele derrama o sangue de inocente. 18 diz: e o coração que maquina pensamento vicioso, e pés que se eles estão, ao sonhar, ao dormir, eles imaginam coisas malignas, viciosas, e pés que
e se apressam a correr para o mal. Qualquer lugar que há guerra, há luta, correm para lá e querem colocar fogo mais lá, querem colocar mais combustível naquilo que já está ardendo. Então tudo isso é abominação para o Senhor. E no versículo 19, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, seja homem ou mulher, pessoas respeitam. E por causa desse respeito temos para ela, que temos para ela e para ele, irá falar com pessoas unidas e fazer que com que aqueles já se viraram as coisas para os outros, então usam a sua posição, usam a sua habilidade, usam o seu privilégio para causar desconcórdia no meio dos irmãos. E Deus odeia isso. Ele diz, e aquele que semeia discórdia entre os irmãos, os apostatados, é o que eles fazem, e pessoas que carregam, então pessoas que contam histórias mentiras, será que você ouviu? Eles querem separar família, querem separar amigos. Então aquele que semeiam discórdia, que as pessoas que são tão discordantes no meio dos irmãos, e Deus está contra eles, e Deus abomina isso, e Deus irá trazer julgamento nisso, porque por causa disso são as coisas que Deus abomina. Porém, aquele que semeia, seja homem, mulher, jovem, criança, um rapaz, qualquer que semeia discórdia entre os irmãos, e tudo que você semear é o que irá colher. Estamos a olhar para Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta a contenda. O homem que não é firme, o homem que você não pode confiar, porque você nunca pode contar com ele, ser sincero. Então, o homem perverso levanta a contenda. Um homem que não nasceu de novo, seja mulher, e o difamador separa os maiores amigos. Então, ele estabilizou a lei que qualquer coisa que você semear é o que você irá colher. Estamos a olhar para Tiago 3:14. Mas se tens amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorias nem mintais contra a verdade. Então, aquilo que outro tem, as propriedades, a família, os seus maridos, as suas mulheres, filhos, a sua posição. Se você invejar ele por causa dessa inveja, você tem amargura e guerra, não sei o que. E se ela quiser falar contigo, é como se fosse para lutar. E o irmão vai se perguntar, qual é o problema? É por causa da contenda, da fúria, da inveja que está no seu coração. Diz, não vos gloriais e nem mintais contra a verdade. No versículo 15 diz-nos, essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 16, porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha para um exemplo, 2 Samuel 16, 2 Samuel 16, 23. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Abraão. Você sabe a história. Um conselheiro para Davi, e qualquer que fosse conselho era
justo e ia diretamente para o ponto. Então, se ele dissesse de qualquer maneira, Deus iria Davi iria perceber que o Aitofel tem sido um conselheiro, um amigo, um suportador, alguém que iria ajudar aquilo que Davi pudesse alcançar. Alguma coisa aconteceu que fez com que Aitofel odiasse a Davi. Então, quando Absalão veio, quando Absalão veio querendo roubar a coroa de Davi, Aitofel foi para Absalão e ele, naquele momento, era ele o conselheiro de Absalão, como contaminar mulheres, como atacar Davi, era o qual ele ia aconselhar Absalão como chegar no trono, dizendo que dê-me a chance. Então ele mencionava, contava o número de israelitas, dizer que eu iria lutar com meu pai Davi, apenas ele. Então isso é que o homem fez. Então o homem, um conselheiro, que era conselheiro do pai anteriormente, aproximou-se a Absalão, aquele cujo queria roubar a coroa do pai. E eventualmente no capítulo seguinte, então ele disse, isso não era justo, não era bom. Então quando ele viu que esse conselho não era bom, foi e pendurou e enforcou-se a si mesmo, cometendo suicídio e indo para o inferno de sempre para sempre. Qualquer aquilo que o homem semear, isso também colherá. Estamos a olhar para o ponto número 3 aqui, a condenação dos semeadores cauterizados, destinado à fúria para sempre. Jó 4, 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, não importa em que geração, aqueles que lavram iniquidade, não importa de onde quer que venha, não importa se esteja coberto, que qualquer pessoa possa desconfiar, dizer não farei nenhuma mal, falam mal, planificam mal, e dizem, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Será que você já notou isso? Que quando nós semeamos, não colhemos apenas aquilo que nós semeamos. Colhemos acima daquilo que nós semeamos, mais grande, mais alto nível. E da mesma maneira, a mesma natureza, com a mesma semente que nós semeamos, mais grande em número. E quando você semeia a maldade, a mesma semente da maldade irá colher, mas será mais grande, profundo, alto. E irá permanecer para sempre. Olha para o versículo 9, como o hábito de Deus perece. E aqueles semeiam iniquidade e transgressão, aqueles semeiam maldade, aqueles semeiam discórdia. Com o hábito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consome. Estamos a falar daqueles que semeiam na sua consciência, as suas consciências são endurecidas e, porém, ainda que ouvem a palavra de Deus, ainda que ouvem e saibam que isto, mas aquilo é um princípio universal e está em todo lugar, não importa de que país você é, não importa em que nação você vive, não importa de que geração você é, isso é algo imutável, é um princípio universal do Senhor da lei, e o Senhor diz que qualquer que o homem semear também se fará. Ainda que a sua consciência seja endurecida, você pode estar a semear na carne, está a semear a transgressão, já semear na maldade. E então isso irá permanecer, que não pode vir. Em 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, 1, 4. No Espírito fala
O Espírito Santo fala expressadamente, diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. Lembra, quando você se converteu, o gozo da salvação, lembra do desejo que você tinha, dizendo que eu irei seguir isto até o fim da minha vida. Lembra do testemunho que você deu, eu nasci de novo, que eu tinha um novo nascimento que nunca tinha tido, eu tenho essa experiência. Lembra daquele momento que qualquer coisa que você fizesse, fazia com toda devoção para o Senhor, você ainda estava na fé. Mas agora os Espíritos falam expressamente, diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina dos demônios. Como é que isso acontece? Pode ter, olha para o versículo 2, pela hipocrisia. Aqueles que estavam na fé primeiramente, eram honestos, eram humildes e eram os santos, mas agora apostataram e estão mais profundo nessa apostasia, de agora falam mentira, hipocrisia, de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, Essas pessoas agora irão semear a maldade. As pessoas que semeiam irão afetar o reino de Deus, irão afetar negativamente o povo de Deus, as suas mentes, dizendo que irão permanecer inimigos do reino, inimigos da comunhão do povo de Deus, inimigos, e porém estarão. E eles irão continuar a plantar e colher mais maldade. Mateus 16, 24. 13, 24. Propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente, boa palavra, boa mensagem, boas doutrinas, boa mensagem de santificação e boa, poderosa mensagem. No versículo 25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou no meio do trigo e retirou-se. Enquanto o homem dormiu, quando um líder dorme, quando o ministro dorme, quando o ministro diz: eu tenho estado a falar muito, tenho estado a corrigir muito, não vou fazer mais, tenho que ter a paz da mente, deixa que eu faça aquilo que outro faz. É nesse momento e naquele momento que o inimigo estará a semear. Você não irá se preocupar em repreender algum pecador, em repreender coisas más. Então, quando o homem dorme, você vai dizer: tudo bem, eu conheço a verdade, agora está em suas mãos. Você vai dizer: tudo que eles fazem, toda a perturbação que eles fazem de impedir o progresso do reino do céu, eu não me importo. Qualquer falha, eu não me importo. Então, nós devemos acordar, continuar a ser vigilantes sobre aquilo que o Senhor deu-nos a fazer. Quando os homens dormem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. No versículo 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. No versículo 27, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E no versículo 28 diz: e ele lhe diz: um inimigo é quem fez isso. Quando você planta uma boa semente e vem alguém também para provar, esse é o inimigo do reino de Deus, e o inimigo fez isto. Quando você semeia a santidade na comunhão,
Então, boa semente da palavra que irá preparar as pessoas para o céu, e pessoa entra para semear hipocrisia, então essa hipocrisia estará se espalhando em todo lugar. Essa pessoa vindo semear hipocrisia no meio do povo que você semeou a palavra, a semente da santidade, esse semeador de hipocrisia é um inimigo de Cristo, inimigo da igreja, do Deus vivo, inimigo também do povo querendo entrar aos céus. Quando você semeia por idade do coração, por idade na vida, e por idade na associação, interação e na comunhão, na igreja do Deus vivo, e outra pessoa vem para semear orgulho, que ninguém irá escutar a nenhum pastor, nenhum membro, somos todos iguais, e ninguém tem nenhuma autoridade para vir me dizer isto, mas aquilo, faça isto, faça aquilo. Você semeia por idade, e outra pessoa vem para semear todas essas coisas impuras, orgulhosas na comunhão. Esse é um inimigo. Ele diz: venha a ele, e o inimigo fez isto. O ponto é, essas pessoas que estão colhendo e semeando maldade na comunhão do povo de Deus, lembre-se, Deus não se escarnece. Qualquer que o homem, a mulher, homem, qualquer que, ou seja, homem, rapaz, rapariga, quer ser jovem, adulto, isso também irá colher. Judas 1:4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, homens ímpios irão semear sementes injustas, mas homens puros semearão sementes puras. Homens impuras, homens injustos, que irão se misturar com o povo de Deus. Ele diz, eles foram ordenados, então eram conhecidos, eram mencionados, escritos para esta condenação, que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, o Senhor nosso, Jesus Cristo. E diz-nos no versículo 12 está dizendo: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, não, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levados pelo vento de uma para outra parte. São como árvores mostras, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então, eles são os malignos. Então, eles tiveram fogo, aí não nasceram de novo. O fogo dentro de si não se aqueceu o bastante para que eles possam. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ponto número 2. A recompensa eterna de semear para o Espírito. Outro tipo de semeadores está aqui, nasceram de novo, são santificados e permanecem santificados, uma boa natureza, que irão permanecer na boa natureza, a natureza de Cristo, estão caminhando junto com Cristo. Então, em concórdia com Cristo em todas as coisas, a concórdia de salvação em Cristo, a justiça, a concórdia com Cristo, a bondade, a salvação e a santidade da vida, justo, puro em todas as coisas, em todo lugar. Então, em concórdia com Deus em todo momento, eles vê o que semeia, porque eles sabem que qualquer um que semear, homem ou mulher, também isso colherá. Eles
estarão semeando em espírito, semearão para o benefício dos filhos reais de Deus, e todas as coisas que semeiam, eles semeiam algo para se mover mais à frente no caminho da justiça, e fazem a obra do Senhor com toda a sinceridade. Esses são pessoas que terão a recompensa eterna. Por quê? Porque semeiam em espírito. Voltemos para Gálatas 6, a parte do versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. E diz: não erreis, Deus não se deve escarnecer, porque tudo o que o homem, seja homem, mulher, rapariga, jovem, rapariga, isso também se fará. No versículo 8 diz: porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. Três coisas temos a considerar aqui. Número 1, a conversão dos pecadores carnais pelo Espírito. 2, o cultivo e a semeadura fiel pelo Santo. Número 3, a recomendação de semeador frutífero ao Espírito. Olha para número 1, da maneira como começamos quando nascemos de novo, e aquilo que é da carne é da carne. Se nascemos da carne, éramos da carne. As obras da carne já tivemos através do nascimento natural. Agora temos a palavra de Deus, o Evangelho. Quando alcançamos a palavra de salvação, prestamos atenção, convencidos dos nossos pecados, vamos ao Senhor de joelhos, nos arrependemos e transformamos-nos através da palavra de Deus. Dizer: Senhor, eu quero a mudança da vida. Senhor, eu quero conversão da vida, conversão no meu espírito. Então, assim diz: se alguém está em Cristo, velhas coisas já passaram e tudo já tornou-se novo. A conversão dos pecadores carnais pelo Espírito de Deus. Em Jeremias 4, lendo para Jeremias 4:3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura e não semeeis entre espinhos. Olha, o campo que tem estado a semear, isto é, as pessoas têm estado a trabalhar naquele campo, muitos falsos profetas têm estado a cultivar, muitos professores falsos têm estado a cultivar naquele campo, e religiosos têm estado a cultivar naquele lugar, e pessoas que são ignorantes da salvação têm estado a trabalhar naquele campo e agora estão colhendo. Então você volta, quando você vem à igreja, diz: olha como duro temos trabalhado. É como se estivéssemos a lançar água atrás da porta. Então ele diz: lavrai para vós o campo de lavoura e não semeis entre espinhos. Versículo 4: circuncidai-vos para o Senhor e tirai-os e circuncidai-vos para o Senhor. Por quê? Por causa disso, toda essa natureza adâmica e todas as coisas carnais que trouxe do mundo, que fez com que você fizesse as obras da carne, ele diz: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Ó Senhor, ó homem de Judá e habitante de Jerusalém, para que a minha indignação não venha sair como o fogo e arda, de modo que não haja quem apague, por causa da malícia de vossas obras. E somos ditos em Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos. Então, aquilo que diz o Senhor no livro de Jeremias, que tinha que trabalhar num campo renovado, num campo novo. Então significa que temos que ter uma linguagem do Novo Testamento. Diz: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Tens que se arrepender antes se arrepender do Senhor e assim será purificado. Não diga que o Senhor já disse, todos são perdoados. Não opera isso dessa maneira. Mesmo Jesus disse que
eu vos perdoo porque não sabem o que eles fazem. Ele disse, ele nos chama para o arrependimento. Isso é o que o seu Pedro diz, que o Espírito de Deus, que com uma oração universal, sempre abre a porta para todo aquele que quer vir e ter a salvação do Senhor. Arrependei-vos de uma forma individual, pessoal. Você cometeu o pecado pessoalmente por si mesmo, você deve se arrepender por si mesmo pessoalmente. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Versículo 26 diz: ressuscitando a Deus, a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós. Quando você se arrepende, quando você é convertido, ele enviou para si para te abençoar e transforma cada um, para que nisso vos abençoe e vos desviasse cada um de vós das vossas maldades. Número 2, o cultivo e a semeadura fiel pelo santo. Agora se tornou filho de Deus, nasceu de novo. Você está convertido. Os seus pecados foram lavados. A nova vida agora veio sobre ti. E os lugares você que costumava ir, você não vai mais para lá. Coisa que você costumava falar, você não diz mais. Coisa que você costumava beber, não bebo mais. Alguém que costumava participar, se associar com o religioso, eu não faço mais. Alguma coisa aconteceu, Cristo veio na minha vida. Depois disso, conversão, cultivo e a semeadura fiel pelo santo. Oséias 10, 12. Semeia para vós injustiça. Será que você nasceu de novo? Sim. Semeia para si mesmo a injustiça. Ceifa segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é o tempo de buscar o Senhor. Você nasceu de novo, a oração não termina. Será que você já está convertido? Busque a face do Senhor. A salvação não é o fim das nossas experiências com o Senhor. Devemos nos mover e ir mais avante, porque ele diz: este é o tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém? Estamos olhando para Tiago 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto, quando você busca o Senhor depois de salvar e dizer que eu quero progredir, eu quero mover, estou buscando a purificação, a purgação, o caráter do reino, do cidadão de reino, estou buscando o Senhor. Então, isso, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Agora na sua vida, onde quer que você vá, está semeando a semente da justiça. Está tendo o fruto da justiça, está tendo paz no seu coração, paz com Deus e paz com o seu semelhante, por paz com sua família. Tudo que você faz é algo direcional, tudo que você faz é controlado, tudo que você faz tem o seu alvo, a ter paz com cada um. E ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Estamos a olhar para número 3, a recomendação de semeador frutífero ao Espírito. A recomendação de semeador frutífero ao Espírito. Filipenses 1:9 diz: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência, em todo o conhecimento. E no versículo 11 diz: cheio do Espírito, fruto da justiça.
Agora que você nasceu de novo, tudo que você faz, a sua ação, o seu estilo de vida, a sua interação, a sua influência, tudo é agora para nascer o fruto da justiça na sua vida e na vida também de outras pessoas que estão relacionadas consigo. Pessoas não dirão que desde que eu encontrei ele, desde que eu conheci ele, o meu comprometimento à justiça, à santidade já foi abaixo. Desde que eu conheci a ele, a minha devoção para a santidade, para a justiça foi abaixo. A influência da minha vida fez-me com que eu me tornasse descuidadoso do que eu era antes. Mas quando você está semeando na justiça, na boa semente, e fruto da justiça, e toda pessoa que interage consigo vai dizer, desde que eu conheci ela, eu tenho sido bom, tenho sido consciente da justiça, e diz... Então ele exalta aquela justiça, aquela santidade, diz a minha interação com ele, a minha relação com ele fez-me mais consciente da justiça e santidade do que eu era antes. Eu estou louvando ao Senhor pelo tempo que tenho estado com ele. Eu tenho estado com ele, mas de outra forma, e se semeando na carne, ela semeando na carne dirá, eu oro a Deus que possa me libertar desta interação, relacionamento, para que eu possa entrar no céu, porque desde que eu me encontrei com ele, desde que eu conheci a ele, o fruto da justiça e santidade já decresceu na minha vida. Diz, se sabemos agora, se conhecemos o Senhor, temos o Senhor e estou caminhando de acordo com a palavra do Senhor, então devemos estar cheios do fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Em livro de João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, a fruto da justiça, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Essa é a razão de todas as mensagens que nós aprendemos para que possam trazer mais frutos. Essa é a razão de todos os estudos bíblicos que nós temos tido para que possa trazer mais frutos. Essa é a razão de toda a comunhão familiar, toda a devoção familiar, toda a conferência, toda a mensagem que nós escutamos para que possa trazer mais frutos. E quando você for para usar isso na sua vida, toda a administração, toda a mensagem e toda comunhão como esta, teremos em crescimento do fruto na nossa vida, isto é, para trazer mais fruto na nossa vida. Olha para o versículo 8, diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 15, já vos não chamei servo, porque o servo não sabe. Essa é a razão que Ele é a razão que Ele nos traz mais perto de si, para que a nossa vida, o seu sacrifício e tudo que Ele fez irá influenciar a nossa vida, e teremos mais fruto na justiça, mais fruto na santidade. Então, mais fruto em toda a área da nossa vida. Ele já nos ordenou, Ele já colocou isso para que possamos ir e dar mais fruto, e que o nosso fruto possa permanecer. E todo aquele que pedir do Pai em meu nome, Ele vos conceda. Versículo 16. Eu oro para que possamos continuar a dar frutos em nome de Jesus. Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo, purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta.
uma das razões pela qual Jesus sofreu, pela qual Jesus foi sacrificado, pela qual Jesus Cristo colocou todas as coisas para baixo, é a razão pela qual ele sofreu na cruz de Calvário, é a nossa santificação, realmente para a nossa salvação, para a nossa conversão, para a nossa justiça, para nos tornar pessoas e escrever o nosso nome no livro da vida, e perdoar o nosso passado e nos libertar, e para que possamos ver uma vida que é livre do pecado. Porém, não é apenas isso. Você já pensou da razão pela qual Jesus que sofreu por ti? Você é crente, ele diz, Jesus também diz, pereceu para que possa santificar, assim, sendo você um do seu povo, ele sofreu sem fora da porta. Versículo 18, orai por nós, para que possamos ser santificados. Se você não se consagra a Ele, se você não coloca todas as coisas no altar, se você não ora fervorosamente para que Ele possa nos santificar, não será feito, porque Ele já feito a sua parte. Devemos fazer a nossa parte também. Vamos até Ele sem... Saiamos, pois, fora do areal, levando o seu vitupério. Quando você busca o Senhor, você deve se aproximar a Ele. Eles até podem falar contra ti, podem fazer isto, mas aquilo contra ti, podem fazer de ti a novela da comunidade, falarem sempre de ti. Então, se você quer realmente receber aquilo que fez com que Cristo oferece para que você possa ter, não vai se importar, não importa aquilo que dizem, aquilo que fazem, você apenas vai dizer, saiamos, pois, a Ele fora do areal, levando o seu vitupério. Por quê, vitupério? Porque, olha para o versículo 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Se a sua meta não irá se importar daquilo que as pessoas falam de ti ou da santificação. Então, apenas você tem que sair fora do areal, levando o seu vitupério, carregando tudo ao altar. Você não será descuidadoso de ir ao estudo bíblico ou de participar em qualquer sermão. Você irá orar, você irá se preocupar daquilo que Deus tem preparado para si. Então, tenho certeza que depois daquela comunhão, depois daquele estudo, daquele ensino, você alcançou alguma coisa. No versículo 15, portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, de uma forma contínua. Isto é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E no versículo 16, mas faça o bem. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Estamos a ver para o ponto número 3 agora, a resposta eficaz dos santos semeando no devido tempo. Gálatas 6, lendo para o versículo 9, diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Será que nascemos de novo? O resultado de nascer de novo, tudo iremos fazer. Será que santificamos-nos? A recompensa e o resultado, a evidência dessa santificação será bem feito. Será que estamos na comunhão e prontamente já dentro da comunhão, com a comunhão com os irmãos, a evidência disso, não nos cansemos de o fazer bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houveremos desfalecidos. E no versículo 10, então, enquanto temos o tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. 3 coisas temos a considerar aqui. Número 1, a aliança do bem fazer na família. Número 2,
o compromisso com o bem fazer na Irmandade. Número 3, a comissão de bem fazer em campo. Isso significa em todo lugar onde nós estamos, na família, na comunhão, no campo, estamos cometidos a fazer o bem, nos consagramos o nosso talento, a nossa força, a nossa habilidade, a nossa oportunidade, privilégio, consagramos todas as coisas em fazer o bem, todo dia e todo momento, de manhã, de tarde, em todo momento que temos a oportunidade para nos relacionar com as pessoas, para nos interagir com pessoas, devemos nos cometer em fazer o bem. Olha para número 1, a aliança do bem fazer na família, bem fazer na família. Em livro de Provérbio 31, Provérbio 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubim. Versículo 11. O coração de seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Estamos a ver como é que nós somos reais filhos de Deus e nos ajuntamos e somos homens cristãos, mulheres cristãs. Você está cometido a fazer o bem no tempo, no começo do casamento, quando começam a ter filhos e se ainda és cristão, está cometido a fazer o bem, nunca planifica o mal, nunca pensa em maldade contra um ao outro. Tudo que você deve pensar são boas coisas. Que boa coisa eu devo fazer para ela, que eu não fiz ontem. Que boa coisa ele deve manifestar hoje, que não manifestei no outro dia. Se alguma coisa acontecer e quebrar isso, e você não fez, e dizer, Senhor, vai dizer, Senhor, dê-me outra chance. Eu estou cometido para a aliança de fazer o bem entre o marido e a esposa, e a esposa com o marido. E diz-nos no livro de Efésios 4, 5 dizia, lendo a partir do versículo 28, diz, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 30 diz, porque somos membros do seu corpo e do seu corpo, e versículo 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Serão uma, não 2, 3, 4 para um homem, não 3, 4, 5 para uma mulher, um homem e uma mulher. Ele diz, e se juntará a sua mulher, e serão dois numa carne. 31. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua. Se você diz, deixa cada um de vós, se você nasceu de novo, deixa cada um de nós, se você se lembra da lei universal de semear e colher e fazer o bem na família, deixa que cada um de vós em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Olha para a versão número 2 aqui, ponto número 2 aqui, o compromisso com o bem fazer na irmandade, na comunhão dos filhos de Deus. Você nasceu de novo, nascemos de novo, e estamos a ver para a assembleia, para a igreja, a comunhão que fora chamado fora do mundo, fora do pecado,
fora da maldade, fora de todas essas coisas depravadas na sociedade, e chamado para o Senhor, para se tornar o corpo e a noiva de Cristo, devemos cometer a nós mesmos para fazer o bem na irmandade. Não será simplesmente vir e sair, recebemos muitas mensagens, com muita comunhão, orações, ministério dos ministros, e estamos sempre a receber, mas não fazemos nada. Mas quando somos reais filhos de Deus, com comunhão com o Filho de Deus, nós devemos nos cometer para fazer o bem na irmandade, na comunhão. Em Romanos 2, 7, a saber, a vida eterna aos que a paciência contínua, perseverança, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. 1 de Pedro 2, esta é a vontade de Deus para que façais o bem. 2:15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Você não vai dizer que eu não posso contribuir para o crescimento da comunhão, porém eu devo fechar os meus ouvidos, devo cruzar os meus braços para não fazer nada. A Bíblia diz que isto é a vontade, porque assim é a vontade de Deus, que fazemos o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos. E ele diz, 1 de Pedro 3, 3:17, porque melhor é que padeçai fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Ele deve continuar a marchar, qualquer que seja o ambiente do mundo. Olha, você já tem uma nova natureza de Cristo em ti, que ele foi em todo lado fazendo o bem. Então, porque Deus estava com ele você também tem que fazer o mesmo, porque o Espírito de Cristo, a mente de Cristo está em ti e já te saturou. A única coisa que você deve fazer é fazer o bem. Não importa aquilo que acontece, tudo que vem das pessoas, seja mal ou bom, você deve ter em conta que melhor padecer fazendo o bem do que fazendo o mal. E diz-me em capítulo 4:19, ele diz, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, a perseguição pode vir, críticas pode vir, opressão pode vir, mal entendido pode vir, mas ele diz, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Seu cometimento, o bem fazer. Na sua consagração, bem fazer. Nas suas orações, bem fazer. Então, você vai dizer ao Senhor, vai dizer, Senhor, há perseguição, mas você não vai mudar de fazer o bem por causa da perseguição. Você diz, temos que encomendar a nossa alma ao fiel Criador. 2 de Pedro, 2 Tessalonicenses 3:10. Está ainda a falar do bem fazer, diz, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. No versículo 11 diz, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente,
não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Versículo 12 diz, no versículo 12, a esses tais, porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Agora 13, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Deus já providenciou para vós, para tomar conta das pessoas, já providenciou por vós para mostrar o amor e a bondade, em continuar a ajudar as pessoas. Não vos canseis em fazer o bem. Estamos a olhar para o número 3, a comissão de bem fazer no campo. Ele quer que nós vamos ao campo, em todo lugar, fazendo o bem. Continua a dar-lhes uma boa nova, a boa nova da salvação, o evangelho da salvação. Naquela escola superior, por fazer o bem na escola, diz-nos em Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, nós pastores, membros, pregadores, e não vos cansemos de fazer o bem, embaixadores, profetas, pessoas que são servos, corristas, não nos cansemos. Nós fomos chamados para o reino e ainda se firma no reino, e o Senhor tem te dado a graça da salvação, a santificação, a graça de carregar qualquer fardo que vier. Isso será evidência assim que formos ao campo, para o mundo, assim que interagirmos com as pessoas em todo lugar, e o Senhor, a boa nova que o Senhor nos deu, levamos isso para todo lugar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não irá desfalecer. Eu não irei desfalecer. O que faz com que as pessoas desfaleçam? É quando eles começam alguma coisa, estão entusiasmados, felizes, é como se quisesse tocar a cada um no mundo, querer alcançar todas as pessoas no mundo, e encontra uma pedra de tropeço, e se chuta naquelas pedras e sente uma dor. As pessoas se reagem da forma que não esperavam. E aqueles deveriam regozijar por mim, deveriam se regozijar comigo, então, mas agora estão de cabisbaixo. Então, o que isso significa? Então, as pessoas, por causa disso, começam a sentir-se mal, começam a se colocar embaixo, mas porque não importa se eles apreciam naquilo que fazes, se eles te louvam naquilo que fazes, não importa, qualquer coisa, você tem que saber que eu sei que qualquer coisa que o Senhor colocou na minha mão e estou fazendo isso, você não se preocupa, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Versículo 10, então, enquanto temos tempo, oportunidade aparece todos os dias. Para pessoas que estão perto, pessoas que estão longe, oportunidade aparece em todo momento. Para pessoas com quem pode falar diretamente, e com pessoas com quem pode falar através da mídia, telefone. Oportunidade exige em todo momento. E a palavra está lá para que você possa editar a palavra e enviar alguns versículos, lembrar-lhes do Evangelho, da graça de Deus, lembrando-lhes da bondade de Deus e da piedade que irá os ajudar a chegar para os céus. Diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Amém? Eu farei o bem. Abra sua boca e fale. Façais o bem para todo homem, para os jovens, e também para os adultos, a todo, qualquer que cruzar o seu caminho, que o Senhor dar-te-á esse propósito do coração todos os dias. Essa é a razão pela qual você está vivo, que fará bem com todos os homens, principalmente aos domésticos da fé.
fé. E o bem que fizer na sua vida, far-te-á com que possam caminhar no caminho da justiça e para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Levantemos-nos, falemos com o Senhor em oração, tudo que aprendemos hoje. Vamos orar para que o Senhor possa nos garantir, possa nos dar a graça, a habilidade, também a habilidade de lembrar, o entendimento que tudo que nós aprendemos possamos fazer o bem em toda na nossa vida, porém no espírito e não na carne.